Olá, meus amigos desse grupo de estudos da Gênese. Olá, Égida, Egeu. Muito bem, eu estou aqui para apresentar aqui um pedacinho do estudo que a gente está produzindo e que fui intimado aí pela Gabi e pela Marcinha para fazer uma apresentação a respeito do assunto que vocês estão tratando agora, que é o princípio vital. E como eu faço parte de um grupo de pesquisa científica da doutrina espírita aqui na casa, a gente tem desenvolvido a análise de várias obras, principalmente da obra de Palhano, né? Mas o que eu vou falar aqui é uma impressão pessoal, porque nós não temos ainda nada fechado, não temos ainda todos os assuntos fechados, principalmente esse, que é um assunto extremamente complicado e com muita interpretação, né? O princípio vital tem interpretação de todo lado, de várias pessoas, inclusive de palestrantes renomados aí. Interpretações diferentes. Muito bem, mas antes de falar de princípio vital, eu gostaria de falar de começar a abordagem de uma maneira diferente. Vamos falar do mundo material, porque tudo que está à nossa volta ela é resultado da união dos elementos químicos que compõem a nossa conhecida tabela periódica e com a sua classificação dos átomos. Ou seja, tudo que nós conhecemos, desde os organismos unicelulares, passando pelo reino vegetal, o animal, tanto invertebrados quanto vertebrados, até chegar ao homem na sua constituição evolutiva, tudo isso é formado por essa união de elementos químicos, né? E até mesmo os objetos que nós conhecemos, desde os artefatos mais rudimentares até a alta tecnologia que nós estamos nos deparando nos dias de hoje. Então, é preciso que a gente entenda que tudo isso ele é formado apenas por três partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons, e aí a física e a química tentaram reduzir essa complexidade do mundo a uma simplicidade espantosa. Três unidades reunidas em padrões diferentes fazem essencialmente tudo que nós conhecemos a partir desses elementos químicos que nós conhecemos inicialmente como o primeiro deles, o hidrogênio, né? Que possui um próton e um elétron, né? E aí, dentro da sequência de tabela periódica, o hélio com 2 prótons e 2 elétrons, o lítio com 3 prótons e 3 elétrons, o berílio com 4, até chegarmos a 92 prótons e 92 elétrons no urânio. E essa classificação, esse número atômico, é que vai dar aquilo que nós conhecemos como a tabela periódica, né? Nós passamos por isso no ensino fundamental. Então, chega a 92, porque são os elementos químicos naturais que nós conhecemos. Daí para frente tem outras formações aí que são sintetizadas pelo homem. Tá? Mas tudo que nós conhecemos ocorre então justamente na formação desses elementos, tanto simples como composto, eles vão formar então a parte molecular e a matéria como nós entendemos. Muito bem, tem-se até pouco tempo, dizia-se que o átomo era indivisível. E hoje se afirma que o elétron é indivisível, apesar de que tanto Emmanuel quanto
André Luiz, tenham citações em obras da doutrina, dizendo que esse é um caminho ilimitado e progressivo ainda a percorrer, ou seja, nós podemos ter surpresas aí para frente. Apesar de que já se conseguiu quebrar a formação do núcleo do átomo, né? Então o nêutron e o próton, eles já quebraram, conseguiram chegar a uma divisão desses elementos subatômicos aí que agora estão classificados no quark. Bom, passando por essa parte básica, nós vamos caminhar um pouquinho mais falando sobre matéria, e aí vamos encontrar esse Dr. Fritz, que é um húngaro radicado nos Estados Unidos, que encontrou alguma coisa muito interessante quando ele estava estudando as galáxias. Ele viu que alguma coisa não estava bem, não era aquilo que se dizia, porque ele percebeu que existia uma massa 400 vezes maior do que sugeriam apenas aquelas estrelas observadas. Nessa foto aqui nós vemos uma foto um pouco mais distante, parece que tem a formação é bem densa, né, bem próxima, e cada vez que você vai aproximando, então, o telescópio, você vai encontrando um vazio, e esse vazio foi designado pelo Dr. Fritz como um tipo preponderante de matéria que não emite luz e que ele chamou de matéria escura. Então, pelas contas aí do professor Fritz, a matéria escura não é apenas um detalhe na composição do universo, mas sim o seu principal ingrediente. Observamos diretamente do universo, de átomos, animais, plantas, planetas, tudo isso representa apenas 4% da composição do universo. O resto, os 96% restante, ele está dividido em 70% de energia escura e 26% de matéria escura. Sendo que essa matéria escura, pelo que está sendo estudado, ela não tem a menor interação eletromagnética e aí ela é insensível ao toque, ou seja, se nós estivéssemos de frente com ela, ela poderia nos atravessar e a gente nem ia saber, nem ia perceber. Só que matéria e energia, o que está sendo apontado aí para o Dr. Fritz, na verdade são a mesma coisa, como nos disse Einstein, né? Que na sua fórmula mostra que energia é igual a matéria. A única coisa que diferencia uma da outra é justamente a velocidade que se imprime a matéria. Ou seja, tudo é matéria. E aí vem uma pergunta de Kardec, lá em 1857, que é bastante coerente com isso que nós estamos falando. Ele já perguntava se o vazio absoluto existia. E os espíritos dizem, não, nada está vazio. O que está vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. E hoje a humanidade está diante de uma nova descoberta e de novos desafios. Aproveitando esse estudo da matéria escura e energia escura, alguns outros cientistas elaboraram um modelo padrão de partículas elementares. E essas partículas elas se dividem então em duas categorias, ou seja, lembra do elétron, do próton e do nêutron. O próton e o nêutron já foram quebrados, mas esses cientistas encontraram aqui outras partículas subatômicas que se dividiriam então nos férmions e nos bósons. E esse novo modelo ele tem como teoria a teoria quântica, que tudo tem a ver com a mecânica quântica e a relatividade especial, como dizia Einstein. Esse modelo ele já relaciona hoje 17 tipos de partículas. E a última delas foi o bóson de Higgs,
que foi detectada em 2012 naquele acelerador que fica lá em Genebra, né, que é o colisor de hadrons. E aí chegou-se então a essa nanopartícula. Bom, aí o mundo científico ficou totalmente confuso, porque esse cara aqui, o Steve Wilber, ele foi ganhador do Prêmio Nobel em Física em 1979 e foi um dos precursores daquele modelo padrão que eu falei agora há pouco. Ele abriu uma discussão no meio acadêmico dizendo que existem padrões intrigantes nas massas dessas partículas fundamentais. E essa confusão ela permanece porque os cientistas que estão tentando comprovar a matéria escura, eles apelidaram essas partículas como partículas chatas, porque simplesmente elas dão saltos quânticos inesperados e eles não conseguiram fazer o estudo completo. Então, muitos deles acham que existe alguma coisa a mais que não foi diretamente detectada e que essas características dessas partículas são muito estranhas. Só que a própria física quântica está trazendo essas respostas. Já é senso comum que uma partícula atômica não pode ser automaticamente formada apenas pelos distúrbios do universo sem que sobre essa energia atue um agente estruturador atualmente conhecido como framework. Então, aquelas interações que nós aprendemos lá no ensino fundamental, como as ligações químicas, tá? O que esses cientistas estão dizendo é que elas não ocorrem por acaso. Elas precisam de um agente estruturador. E framework significa observador. Essa é a figura que a física quântica introduziu e abriu um outro horizonte de avaliação. E quem é esse observador? É alguém que observa a matéria. Agora pensem no quanto a teoria quântica está sendo bombardeada. Já tem mais de 100 anos que isso está no ar, que isso já está se falando, desde Bohr, né? Mas imagine uma ciência materialista, reducionista, unicista, que acha que só existe a matéria. Imagine essa ciência ter que admitir um observador que observa a matéria. E mais do que isso, muda a matéria. E quem é que observa? Matéria observa a matéria? Claro que não. Estão introduzindo, então, o princípio inteligente na conversa. A física está dizendo que tem alguma coisa além da matéria no universo. E essa coisa além é mais importante do que a matéria, porque é ela que comanda a matéria. É um passo, então, para a aceitação de que outras formas de matéria ou de energia que ainda não foram detectadas possam também existir, como o plano espiritual e as energias espirituais como nós as conhecemos. Kardec faz uma pergunta aos espíritos, perguntando o seguinte: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, é a Trindade universal. Só que a matéria, ela existe num estado indiferenciado ou primitivo. Isso é, quando ela é criada, ela é inerte, ela é sem diretriz e sem qualquer grau de organização. E aí você pode considerar como sendo uma matéria burra, porque ela só vai se passar por algum tipo de processo
de modificação se houver algum grau de princípio inteligente associado a ela. Então, nesse aspecto, é preciso que a gente considere como causa um princípio organizativo da matéria, que aí você tem duas situações. Um é na alma humana, no princípio inteligente definitivamente individualizado, e outro através dos espíritos crísticos, que são aquelas inteligências destacadas por Deus para organizar os elementos primitivos, até chegarmos à condição nominal. Esses espíritos crísticos estão descritos por André Luiz em Evolução em Dois Mundos como aquelas inteligências divinas que operam sob o influxo do próprio Senhor Supremo. Também em Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver André Luiz nos falando que essas inteligências superiores, a orientação dessas inteligências superiores, elas vão se fixar sobre essas colmeias gigantes de átomos que, sob pressão espiritualmente dirigida pelas ondas eletromagnéticas do pensamento criador, do pensamento dessas inteligências, vão ser controladamente reduzidas a áreas espaciais intraatômicas. Então, seria aqui o caso de nós dizermos que essa inteligência superior, ou esses espíritos crísticos, seriam os observadores, do qual os cientistas estão falando? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, desde a criação. Deus emana constantemente o princípio inteligente e o fluido cósmico primitivo indiferenciado, globais e totais. Assim, princípio inteligente e fluido cósmico primitivo, que são criados num determinado momento do pensamento divino, eles caminham como uma camada única, coexistindo e vão ganhando complexidade sob a interferência dos co-criadores que induzem ordem e instrução e vão emprestar inteligência para esse conjunto. A porção de princípio inteligente ali criada, pura e ignorante, apresenta 0% de desenvolvimento e 100% de potencialidade, e vai ganhando informação e complexidade juntamente com o fluido cósmico primitivo, graças a esses instrutores celestes que demonstram as reações físicas e químicas utilizando a matéria ponderável na formatação dos átomos, das moléculas e, por fim, dos minerais. Por outro lado, ainda pela ação das inteligências superiores, a manipulação da matéria etérica cria uma força, um princípio especial inacessível e que ainda não pode ser definido segundo as palavras de Kardec. É o princípio vital, aquele que vai dar ao ser vivo propriedades distintas das substâncias inorgânicas. O pensamento instrutor dos co-criadores maiores distribui esses ensinamentos para aquela camada de princípio inteligente. Tal pensamento, dirigido como ondas eletromagnéticas, é responsável pela magnetização dos valores do princípio inteligente, esses valores iniciais do princípio inteligente, ainda indiferenciado, mas agora imantado globalmente com as informações iniciais. O campo eletromagnético criado de matéria quintessenciada será elemento presente por todo o percurso evolutivo do princípio inteligente. Nesse momento de evolução, acontece aquilo que os cientistas lá atrás falam de salto quântico. São algumas frações dessa porção que foi criada, única, essa camada única que foi criada, elas saltam para, então, os espíritos crísticos promoverem a junção. A mistura propriamente dita do princípio inteligente com o fluido cósmico primitivo já modificados. É um marco da individualização. Agora,
Entendam que o princípio inteligente aqui, ele vem com a formação imantada do corpo mental, e a matéria já vem aqui plasmada com o princípio vital junto com essa matéria, unindo então nesse princípio de individualização. Kardec, na pergunta 61, nos faz uma pergunta se há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos. Ele disse que a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. E qual é a causa dessa animalização? A união com o princípio vital. Então, se nós voltarmos só um pouquinho, você vai ver que quando começa a manipulação da matéria, existe uma parte que vai ficar com a matéria mais densa, que vai formar os átomos, moléculas e os minerais. E aí, logo depois, eles trabalham, então, a parte do princípio vital na matéria mais fina, mais etérica, que vai, então, ser responsável pela criação juntamente com o princípio inteligente, dos seres orgânicos. Então, na Gênese você vai ver que quando você combina sem o princípio vital os elementos químicos primários, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, eles só vão formar um mineral. Agora, quando você tem o princípio vital que vai modificar a constituição molecular, aí então essa molécula ela vai ser uma molécula de matéria orgânica. Na pergunta 64, ele diz que espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo. E ele pergunta, o princípio vital será um terceiro? Os espíritos dizem que ele é um elemento necessário, mas ele também tem sua origem na matéria universal modificada. Ou seja, Deus, a criação de Deus, é o princípio inteligente e matéria. Tudo que vem após é derivado de um ou de outro. Tá? Então, logo em seguida, Kardec faz uma pergunta que é mais uma afirmação do que pergunta. Ele fala que parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo, e sim é uma propriedade especial da matéria universal. Ou seja, Kardec está afirmando que o princípio vital é uma propriedade especial da matéria, o com que os espíritos concordam. Tem outras citações relevantes que a gente vai passar rapidamente. A pergunta 67. Kardec pergunta se a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou ele se desenvolve só pelo funcionamento dos órgãos. Ele não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Mas Kardec insiste, pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo físico? E aí nós vemos que lá, quando há a junção do princípio inteligente com matéria modificada, tá? A matéria que vem modificada já vem com o princípio vital, o que significa que o perispírito, ele também tem a sua porção de princípio vital latente. E aí, mais ainda, vamos numa frase de Emmanuel em Dissertações Mediúnicas, quando ele diz que o princípio vital é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual ou do perispírito, juntamente com a outra afirmação de André Luiz que fala que o corpo mental preside a formação do corpo espiritual ou do perispírito, ou seja, corpo mental oriundo do princípio inteligente vai presidir a formação enquanto o princípio vital que vem junto da matéria modificada vai plasmar, vai moldar o perispírito. E daí em diante, como é que funciona já num ser encarnado? Nós somos, na verdade, uma grande usina de transformação.
O nosso corpo, dupletérico e perispírito, eles funcionam como transformadores energéticos de energias que vêm do meio exterior. E aí nós fazemos essa captação através dos chakras ou através dos meridianos acupunturais. Essas energias passam pelo corpo, chegam até o corpo físico como densas, atravessam o dupletérico, chegam mais sutilizados ao perispírito, que manda ali para frente para o corpo mental. O espírito trata e devolve isso, que vai passar como energias sutis até chegar ao corpo para vitalizar o corpo, para que ele possa, então, fazer a sua movimentação. É um ciclo constante de entrada e saída. O que nós queremos demonstrar aqui, na verdade, é que existe um trânsito energético que vem em cascata do princípio inteligente, passando pelo corpo mental, perispírito, centros de força, chakras, nadis, meridianos acupunturais, até os microtúbulos, que são organelas citoplasmáticas, tá? E faz o retorno do organismo até o princípio inteligente individualizado num ciclo incessante. Essa é uma coisa que nós vamos defender. Bom, Kardec faz uma pergunta muito importante que a gente queria chamar a atenção. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Na 70 ele faz a pergunta: o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, e o princípio vital volta à massa de onde saiu. Por que nós estamos falando isso? Porque tem um questionamento no contexto do ser encarnado do porquê que a célula morre, mesmo tendo um meio onde encontra todas as condições de nutrição e ainda contando com uma inteligência que lhe comanda a existência. Por que essa célula se degenera e a matéria orgânica que a constituía se transforma em matéria inorgânica? Décio Iandoli Júnior diz que, a partir do momento em que se associa o fluido vital ou princípio vital ao carbono, essa ligação precisa ser renovada constantemente para ser mantida. No entanto, existe um período útil de manutenção dessa ligação, pois a matéria perde a sua capacidade de associação e de retenção do fluido vital, como se essa ligação entre o átomo de carbono e o fluido vital fosse instável e, portanto, temporária, exigindo, então, uma renovação celular para se refazer a conexão entre esses dois elementos. Ou seja, as células têm um potencial limitado de replicação. É o limite de Hayflick. À medida que a renovação celular vai diminuindo, expressa-se a velhice ou a senescência, até o ponto em que a quantidade de fluido vital não sustente mais o dupletérico, gerando então a desencarnação. Então fica uma pergunta em suspenso e o meio espírita precisa discutir isso. Nós nascemos com uma carga de fluido vital que nos abastecerá até o final de nossa existência sobre o planeta, ou temos apenas uma capacidade limitada de renovação celular imposta por mecanismos biológicos? Queridos, essa é uma apresentação, me desculpe o tempo tomado, tá? Mas uma coisa importante que nós gostaríamos de frisar aqui é que um dos maiores empecilhos da ciência é a terminologia. Em qualquer área da ciência, um dos pontos mais importantes é a precisão na linguagem, sendo ideal o desenvolvimento de uma nomenclatura própria, conhecida e aceita pela comunidade estudiosa e pesquisadores da área. Infelizmente, a gente nota que na área da ciência que se ocupa das questões do espírito existem incontáveis sinônimos para designar um mesmo elemento. Então você vê termos fundamentais como espírito e alma, eles se confundem e são utilizados da mesma maneira.
Então, tem algumas situações, principalmente quando nós falamos de fluidos, já tem uma grande fonte de enganos, porque o seu uso ampliado cria diversas formas de discussão, mas na verdade os fluidos são formas de matéria que precisam ser identificadas de uma maneira correta para que a gente não cometa erros. Princípio vital, fluido vital, virou uma confusão, e aí você vê muitos palestrantes, inclusive, falando a respeito disso de uma maneira que confunde a nossa cabeça. Enfim, essa é a nossa contribuição. Espero que tenha sido, no mínimo, aí, gerar mais dúvidas. A ideia é essa, gerar mais dúvidas, tá? Mas que seja proveitoso para todos vocês. Muito obrigado.